Dando continuidade aqui ao simulado, né? Basicamente, a prova. A quarta questão é de quantas maneiras diferentes é possível formar um comitê com 3 pessoas escolhidas entre 5 candidatos, né? Como eu tenho 5 no total, a gente chama isso aí de N, tá? Então, N é igual a 5. E como eu quero escolher 3 pessoas dessas 5, né? Então, esse vai ser o nosso P, tá? Aí pela forma da combinação, aí é só a gente substituir. Então sempre que tiver uma combinação desse tipo, uma questão de combinação desse tipo, a gente faz N o total e P o número de elementos que eu quero escolher, tá? Então é basicamente só aplicar a fórmula. 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 menos P, opa, menos 3 fatorial. Quando a gente tem fatorial, significa que a gente vai fazer uma contagem regressiva a partir desse número, é, multiplicando os seus elementos. Tipo, aqui eu tenho 5 fatorial, então começando do 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui é o 5 fatorial, é a mesma coisa. Aqui eu só escrevi aqui eu escrevi por extenso não. É o produto, né, a multiplicação. E aqui eu só simbolizei. Então, quando a gente tiver esse ponto de interrogação, significa que é isso que a gente vai fazer, tá? Então, mesma coisa aqui com 3. 3 vezes 2 vezes 1. Vou ter entre parênteses só para separar esses dois elementos aqui, tá? Separar esses dois. Vezes... Aí aqui eu vou resolver essa subtração, né? 5 menos 3 dá 2, né? E como tem um fatorial, né, aqui fora, então vai ser 2 fatorial. Ou seja, duas... Deixa eu reescrever aqui. 2 vezes 1, tá? Resolvendo aqui, a gente já consegue obter a resposta para essa questão. Então, vou repetir aqui embaixo, igual. 5 vezes 4, vamos por vezes aqui. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Por que eu pulei o número 1? Porque é basicamente só repetir. 120 vezes 1, 120. Vamos aqui para baixo agora. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Aí vai ficar 6 vezes 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 120 dividido por 6 vezes 2, 12. Então se a gente for dividir em cima e embaixo por 12, a gente obtém o nosso resultado, tá? 120 dividido por 12 é 10. 12 dividido por 12 é 1. Então, 10 dividido por 1, 10. Então, nossa resposta é 10. Existem 10 formas diferentes de formar um comitê que tenha 3 pessoas, quando eu tenho 5 pessoas ao total, 5 candidatos, tá? Essa é a questão 4. Essa questão aqui é bem facinho mesmo, tá? É fração. Então, basicamente, ele fala que em uma urna, uma caixa, enfim, tem 3. Eu vou desenhar aqui uma caixinha para ficar fácil de entender, tá? Então, nessa caixinha aí tem 3 bolas vermelhas. Eu vou até
Fazer maior aqui. Uma, duas, três. E tem duas bolas azuis, tá? Beleza. Se uma bola é retirada por acaso, se eu tirar qualquer uma, qual é a probabilidade de que seja vermelha? Tá? Então vamos lá. São 5 bolas ao total. Então, para representar essa fração, o denominador é 5 ao total. Então, se ela tem 3 bolas vermelhas, então a chance de tirar uma bola vermelha é de... Opa, como ficou feio aqui, peraí. Então tem 3 bolas de 5 ao total, tá? Então a probabilidade de tirar alguma vermelha é essa, 3 de 5. Pode ser escrito assim ou pode ser escrito assim, tá? E as azuis é a mesma coisa. Vai ser 2 entre 5 bolas. Então, dentro de uma caixa que tem 5, tem a chance de vir duas, né? Assim, ou pode vir uma vermelha ou pode vir azul, mas a probabilidade em fração, né, é 3 quintos. E azuis, 2 quintos. Tá? Basicamente isso. Então, como ele quer saber a vermelha, então a resposta é essa daqui. Tá? Assim, essa. Próxima questão. Questão 6. Em um triângulo retângulo, eu vou desenhar aqui o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele que a gente tem um ângulo reto. Tá? Então, vou desenhar aqui. Tá, vamos lá. E aqui o nosso ângulo reto. Tá? Então, esse triângulo retângulo ele tem uma hipotenusa. A hipotenusa é esse lado aqui maior, tá? Essa diagonal aqui. Imagina que era um retângulo antes. E aí foi partido ao meio assim, nessa diagonal. E aí ficou dois triângulos retângulos. Imagina isso, tá? A hipotenusa é essa diagonal aqui. Então, imaginando, né, que eu tiro um dos triângulos. Esquece esse triângulo aqui. A gente obtém um triângulo retângulo, tá bom? Então, a nossa hipotenusa mede 10 unidades. Não tem uma unidade de medida se é centímetros, se é metros. Unidades. Então, vou usar U, tá? U de unidades. E um cateto mede 6 unidades. Então, pode ser qualquer um. Pode ser esse aqui ou pode ser esse. Um dos dois mede 6, tá? Qual é o valor do outro cateto? Então, isso aqui é Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá? Então é basicamente assim, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado. Como eu não sei qual é dos dois, né? Não importa muito bem a ordem que eu colocar aqui nos catetos, mas a hipotenusa tem que ser primeiro, tá? Então é 10 unidades, então 10 ao quadrado. E um dos catetos mede 6 ao quadrado. O outro cateto que eu não sei qual é o valor, eu vou descobrir agora, tá? Mas eu posso chamar ele de x. Eu não sei o valor, então vou chamar de x só para ficar mais fácil de organizar aqui, tá? 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10. Eita, olha, até eu confundi aqui. 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Se você quiser fazer a multiplicação, você vai verificar, né? 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Somou, ó, deu 100, tá?
Pronto. Então aqui é 100 vezes, não, igual a 6 ao quadrado, né? 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6, que é 36, tá? 36 mais x ao quadrado. Como eu não sei o valor do x, eu vou deixar ele assim mesmo. Mas aqui eu percebo que eu tenho um número de um lado e um número do outro. Então eu preciso colocar o x sozinho, né? Isolar o x. Para fazer isso, eu vou passar o 36 para o outro lado. Então vai ficar 100 menos 36 igual a x ao quadrado. Então, se eu fizer 100 menos 36, então vou ter que precisar pedir emprestado aqui, né, para fazer essa subtração. Vou fazer aqui só para você ver, tá? Então, se eu tirar 1, aqui fica 0 e aqui fica 10. Mas eu não consigo fazer 0 menos 6, então eu vou ter que tirar 1 de novo, desse outro 0. E aqui vai ficar 9 e finalmente aqui 10. Então, 10 menos 6, 4. 9 menos 3, 6. Então, aqui eu tenho que 64 é igual a x ao quadrado. Eu posso inverter, tá? Eu posso escrever x ao quadrado é igual a 64. Só para ficar mais matematicamente organizado, tá? A gente sempre coloca a incógnita na frente, mas pode, pode fazer desse jeito aqui, tá? Não tem problema nenhum. Então, agora, para eliminar a potência, que é esse número 2 aqui em cima, eu tenho que fazer a raiz, né? Então, a raiz de x ao quadrado, aqui eu tenho um 2 escondido, né? Então, eu posso simplesmente cortar a raiz, tá? E vai ficar raiz de 64, tá? Então, vai ficar x é igual a raiz de 64, porque eu cortei a raiz aqui no x, ó. Quando eu fiz aqui, cortei o 2, então ficou só o x. Então, o x é a raiz de 64. Qual é a raiz de 64? É um número que é multiplicado por ele mesmo, que dá 64. E que número é esse? 8. Se eu multiplicar 8 vezes 8, é 64. Você pode sair testando aí. 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, até chegar no 8. Se não for problema, você tem tempo para fazer essa prova. Então vai ser 8. X é 8. Então a gente descobriu aqui que o cateto, no caso esse x, é 8 unidades. Tá? Então esse é o nosso triângulo retângulo aí. Beleza? Vamos lá. Essa questão aqui é um pouco mais elaborada, tá? Para a gente fazer um produto de matrizes, a gente vai fazer um esquemazinho, tá? Então, eu vou escrever aqui a matriz A, que é 1, 2, 0, 3. E a matriz B, que é 4, 6, 5, 7. Tá? Vamos lá. Para a gente fazer A vezes a matriz B, é um pouquinho trabalhoso, mas dá certo. Vou até fazer assim, que eu não sei qual é o espaço que eu vou usar. A gente tem que usar a multiplicação de uma linha por uma coluna. A gente faz isso. Uma linha por uma coluna. Tá? E a gente vai descobrir o elemento correspondente. Então, 1 vezes 4, 4, mais 0 vezes 6, 0.
Aqui já é o primeiro elemento. Agora, a mesma linha pela segunda coluna. Aí já vai ser o segundo elemento da linha, tá? 1 vezes 5, 5. 0 vezes 7, mais 0. Tá? Aí agora vamos lá para a segunda linha agora. Para a gente fazer aqui, tá? Eu falei que era trabalhoso, mas no fim não é tão difícil não, tá? Então, a segunda linha pela primeira coluna. 2 vezes 4, 8. Mais 3 vezes 6, 18. Ok, agora vamos multiplicar pela segunda coluna. 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 7, 21. Então agora é só a gente somar aqui as matrizes, os elementos, né? 4 mais 0, 4. 5 mais 0, 5. 8 mais 18. Vamos lá. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. E 10 mais 21, 31. Essa é a alternativa. Alternativa A, né? 4, 5, 26, 31. Tá? Questão 8. Essa questão aqui, quantas permutações? Permutação é quando a gente troca as letras de lugar, tá? Ou os elementos, enfim. Pode ser uns elementos, se tiver elementos. Mas como aqui ele está falando de palavra, tá? E a palavra mato só tem 4 letras, tá? 4 letras. Eu posso escrever M, T, A, O, M, A, T, O, T, M, O, T, A. Aí aqui foi só com M, né? Aí agora com A. A, M, T, O, A, M, O, T, Amote. Aí aqui já foi, né? Deixa eu ver aqui que eu posso trocar agora. A, T, O, M, A, T, M, O. Já foi quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então eu acho que são todas, já foram todas. Mas ó, pra gente saber quantas permutações a gente faz fatorial, tá? Como tem 4 letras, a gente faz 4 fatorial, que é a mesma coisa que fazer uma contagem regressiva multiplicando os números. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então fica 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então tem 24. Tem mais formas. Como seriam as outras formas? Agora eu não estou pensando. Ah, tem a começando com a letra O agora, né? Eu botei 8, mas tem com a letra O. O, A, M, T, O, A, T, M, O, M, A, T, O, M, T, A. E agora começa com qual? M, A. Falta com T, né? T, A, M, O. Tamo. T, M, O, A. T, A, O, M. T, M, A, O. Então aqui já foi quantas?
4, 8, 12, 16. Ainda faltam formas de escrever, mas agora eu não estou conseguindo saber qual é, que eu não organizei muito bem. Mas enfim, são 24 formas, então faltam só 4 aqui que eu não fiz. Eu fiz com M, mato, mota, maote, moate, faltou moate. Aqui. Moate 1, eu não fiz. Começando com a... Ah, faltou o mato. Ah, o mato eu fiz aqui em cima. Com a ainda tem mais alguma. AMTO, AMOT, ATOM, ATMO. Ah, faltou começar com AOMT, AOTM. Então aqui já vai mais duas, três. Acho que faltou um com O também. Deixa eu ver. OAMT, OATM, OMAT, OMTA, OT, M, OT, AM. Acho que faltou essas duas aí. Então, aí deve ser as 24. Não sei se eu passei aqui. Se eu passei, tá errado, tá? São 24 formas de fazer a permutação, tá? Não sei, talvez se passou, eu repeti alguma, tá? Então tem que ver direitinho aí. Mas não precisa fazer assim, tá? Eu só fiz só pra mostrar mais ou menos o que é a permutação. Belezinha? Então vamos aqui partir para a próxima agora. Vamos lá. Essa daqui é porcentagem, né? Então em uma sala tem 60 alunos que gostam de matemática e 40% gostam de física. Sabe-se que 20% gostam de ambas. Qual a probabilidade de um aluno gostar de física, dado que ele gosta de matemática? Então, beleza. Vamos dizer que nessa sala tem 100 alunos. Então, 60%, ou seja, 60 dos alunos gostam de matemática. E 40% de física. Aí, sabe-se que 20% gostam de ambas. Qual a probabilidade de um aluno gostar de física, dado que ele gosta de matemática? Ah, vamos lá. Então, dos 100 alunos, 20% gostam de matemática, né? Ele já deu aqui a porcentagem. Ele já deu aqui a porcentagem. Que 20%, né? Como são ao todo 100, e 20% gostam das duas, ele já deu aqui a porcentagem. Então a gente vai fazer 20% de 100. 20% de 100 não é 20 alunos? Só que ele quer isso em fração, né? Então, a gente pode escrever o seguinte. Vamos escrever tudo em fração, então, né? 60 de 100 alunos gostam de matemática. Então, ó, se eu cortar os zeros, 6 sobre 10 gostam de matemática. 40 de 100 gostam de física. Corto os zeros aqui, ó. 4 sobre 10. Aqui é matemática. Eu nem preciso fazer isso, tá? Eu só estou exemplificando aqui em fração. E aqui 4 entre 10 alunos gostam de física.
E aí, quantos por cento gostam das duas? 20. Então, 20 alunos de 100 no total gostam é, de, de física e matemática, né? Então, vou dividir aqui, ó. Fica 2 sobre 10. Aí dá para simplificar aqui. Então, 2 entre 10 alunos gostam de física e matemática. Ainda dá para dividir por 2 aqui, tá? Então, vou dividir. Vai ficar 1. Entre 5 alunos gostam de física e matemática. Facinho, né? Parece difícil, mas não é, tá? É só para assustar. Então, esse aqui foi facinho. 1 sobre 5, essa aí é a alternativa E. Vamos lá. Essa daqui vai exigir um pouco dos conhecimentos de trigonometria, tá? Então, tem que dar uma olhada nisso daí. Mas vamos lá. No triângulo retângulo, vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Temos um seno de um ângulo agudo, que eu não sei que ângulo é esse. É o seno de um ângulo que eu não sei qual é. Mas eu sei que ele é agudo, tá? Ou seja, ele é menor do que 90. Menor do que 90 graus. Então, esse seno aí desse ângulo é 3 sobre 5, tá? Mas a gente tem que lembrar que o seno de um ângulo, θ, que eu não sei que ângulo é esse, por isso eu chamei de θ, tá? É que eu não sei que ângulo é esse. É cateto oposto sobre a hipotenusa. Então aqui ele já me dá os lados do meu triângulo, tá? Como a hipotenusa é 5, aqui é 5, tá? E o cateto oposto ao ângulo, ó, aqui é o ângulo, o cateto oposto é esse daqui, tá? Que está oposto ao ângulo. Pode ser esse ângulo ou pode ser esse ângulo aqui. Eu prefiro olhar para esse daqui, tá? Mas assim, o cateto não vai diferenciar muito, tá? Pode ser qualquer lado. Pode ser oposto a esse ângulo, oposto a esse ângulo, esse, não importa. Algum dos lados dos catetos vai ser 3, tá? Então, vou dizer que esse lado aqui é 3. E eu vou ter um cateto aqui que eu não sei qual é. Então, vou chamar de x. Ele quer saber o cosseno desse mesmo ângulo, tá? Eu não sei que ângulo é esse. Vou chamar só de θ mesmo. Mas a gente não precisa saber que ângulo é esse. Só qual é o cosseno, né? Vamos lá. Então, primeiro eu preciso descobrir o cateto adjacente. Por quê? Porque ele quer o cosseno desse ângulo, que eu não sei qual é. E para achar o cosseno, ao invés de ser cateto oposto, vai ser o cateto adjacente, tá? Sobre a hipotenusa. Então, a gente precisa saber qual é o ângulo, desculpa, qual é o cateto adjacente, que é o x. Então a gente faz Pitágoras, né? A gente tem um triângulo pitagórico, triângulo retângulo. A gente faz o teorema de Pitágoras para descobrir o lado que falta. Então vamos lá. Hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa é 5. 5 ao quadrado. Igual a soma dos catetos, ambos elevados ao quadrado. Então eu tenho o cateto 3 elevado ao quadrado mais x elevado ao quadrado. Então eu faço aqui o quadrado de 5. Quadrado de 5 é 5
vezes 5, 25. E o quadrado de 3, que é 3 vezes 3, 9. Mais x ao quadrado. Então agora é só isolar, né? Aquela mesma história. Passa os números para um lado só. Vou passar o 9. 9 menos 5, 25. Não, 25 menos 9 igual a x ao quadrado, tá? Então 25 menos 9 é 16. Igual a x ao quadrado. Eu estou só repetindo, tá bom? Embaixo aqui, estou continuando a conta. Para não fazer do lado, porque eu acho que do lado pode confundir as coisas, tá? Então eu vou inverter os lados, tá? Eu não preciso trocar o sinal, só mudar de lado mesmo. E aqui eu faço a raiz para eliminar esse quadrado aqui. Corta a raiz com 2. Fica x igual a raiz de 16. A raiz de 16 é um número que multiplicado por ele mesmo dá 16. Então, eu já fiz aqui que 3 dá 9. 3 ao quadrado dá 9. E 4 ao quadrado? 4 vezes 4, 16. Então, a raiz de 16 é 4. Então, o nosso cateto adjacente é 4. Eu vou copiar aqui o triângulo. Então, aqui eu descobri que esse lado é 4. Agora, eu posso fazer o meu cosseno. Só aplicar aqui os valores, tá? Então, o cosseno desse ângulo θ é o cateto adjacente, 4, sobre a hipotenusa, 5. Pronto. Aí, essa é a resposta. Prontinho. Véi, qualquer dúvida, fale, por favor. Eu ainda acho que você está com dificuldade na questão dos sistemas, tá? Teve uma situação que você me mandou aí. Deixa eu até ver aqui. Aqui. Deixa eu pegar a imagem. Ó, vamos lá. Vou copiar aqui de novo e vou explicar direitinho, tá? Vamos lá. No sistema, nós temos o seguinte. É porque nesse sistema que eu te mandei, ele não tá exato, ele tá em fração. Aí por isso que eu falei que eu tinha cometido um erro, porque não era para isso acontecer. Mas vamos lá. Repetir aqui o sistema, tá? Então a gente tem 3x mais y igual a 7, x menos 2y igual a menos 1, tá? Primeiro, eu tenho que ter em mente o seguinte. Eu quero eliminar uma incógnita, tá? Eu não posso cortar o y com menos 2y. Porque se eu somar aqui o y menos 2y, vai ser menos y, tá? E eu ainda não vou eliminar a incógnita, tá? A variável. Vou somar aqui tudo para você ver, ó. 4x, y. Se eu tenho 2y e tiro 1, vai ficar menos y, ó. E aqui vai ficar 6. 7 menos 1, 6, né? Então, eu ainda vou ter o y aqui como problema.
Aí o que eu preciso fazer vai ser multiplicar alguma das duas equações. Eu posso multiplicar a de cima, que é mais fácil, tá? Porque eu quero eliminar o y. Então eu multiplico a de cima por 2. Vou multiplicar tudo por 2, ó. 3x vezes 2, 6x. Y vezes 2, 2y. 7 vezes 2 igual a 14. A de baixo eu vou só repetir, tá? Só repetir aqui embaixo, a mesma coisa. Ó, agora eu consigo resolver o sistema. Por quê? Porque aqui tá igual, tá? Se eu tenho 2y e tiro 2y, zero, né? Aí é só somar o restante, ó. 6x mais x, 7x, igual 14 menos 1, 13. Então, ó, o x vai ser 13 dividido por 7. Por isso que eu falei que eu errei. Porque não era para dar um número fracionário, né, em fração. Mas vamos prosseguir aqui. Como a gente já tem o nosso x, eu vou só pegar uma equação, vou pegar a de baixo que está mais fácil, e substituir o meu x. Então, aqui ao invés de x, vai ficar 13 sobre 7, menos 2y, igual a menos 1. Eu vou responder aqui só para... Eu estou respondendo aqui só para você perceber que qual é a ideia, né? Quando a gente multiplica aqui para a gente eliminar a variável. Aqui você eliminou direto e você obteve um resultado. Você obteve o resultado certo. Por quê? Porque era para aqui ser... Não era para ser 2. Era para ser y mesmo. E aí você chega no resultado certo. Mas como eu coloquei errado, aí você chegou no resultado que não era para chegar. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. Você acabou errando, fazendo certo, de qualquer forma, né? Porque eu errei, enfim. Aí vamos continuar aqui. Vai ficar menos 2y igual a menos 1. E eu vou passar essa fração para o outro lado. Tá? Então vai ficar menos 13 sobre 7. Aí tá tudo negativo, ó. 2y igual a menos 1 menos 13 sobre 7. Como é que eu posso tirar esse sinal negativo? Multiplica toda a equação, tudo, por menos 1. Então, menos 2y vezes menos 1, 2y, igual, menos 1 vezes menos 1, 1. Menos 13 sobre 7 vezes menos 1, mais 13 sobre 7. Aí, beleza. Para a gente terminar aqui, ó, vou escrever aqui 2y de novo. Como é que eu vou somar 1 mais 13 sobre 7? Diz o seguinte. A gente tem que ter o denominador 7. Então, vou escrever o denominador 7 aqui bem grande. Eu tenho 1 inteiro, tá? Então, basicamente multiplica o 1 vezes o 7, 7, e repete o 13, mais 13. Então, vai ficar o seguinte, 2y, repetindo aqui, 20 dividido por 7, tá? Então, vamos lá. A gente pode fazer o seguinte para resolver isso daqui. Se for passar o 2 dividindo, vai ficar assim. 20 sobre 7 dividido por 2. Aí quando a gente for inverter, vai ficar um negócio muito feio.
Então, vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar o 7 vezes 2. Vou passar multiplicando. E vai ficar 7 vezes 2y igual a 20. Então, aqui 7 vezes 2y, 14y, sobre igual a 20, né? Ficou parecendo um 4 isso aqui. Aí vai ficar y igual a 20 dividido por 14. Aí simplifica isso daqui, né? Dá para simplificar por 2. Aí fica 10 sobre 7. Tá, então no final, esse aqui é o y. O x fica... É, cadê quanto é o x? 13 sobre 7. E o y, 10 sobre 7. Essa é a solução. Beleza? Então, devido ao meu erro aí cometido, é, a solução seria, a correta mesmo seria essa, tá? Então é isso. Eu acho que eu respondi todas as questões. Vou te mandar esse arquivo aqui em PDF com a resolução das coisas, das questões. E você olha direitinho aí, tá? Qualquer dúvida me chama. Agora sim, só vou conseguir responder à noite. Mas no primeiro horário da noite eu vou estar disponível. Se você quiser, a gente faz até uma chamada pelo Meet. E eu tiro suas dúvidas na hora, ao vivo, tá? Agora sim, era para eu fazer só o simulado. Eu só cobrei pelo simulado, tá? Não cobrei mais por nada, mas dessa vez eu vou deixar passar, tá bom? Porque você tá aí agoniada e eu queria te ajudar. Então, assim, a minha disponibilidade de tempo realmente tá bem difícil. Então, assim, eu ainda esperei que você tivesse falado comigo mais cedo, né? Não tão em cima da hora assim. Então, assim, eu fiquei um pouco preocupado com você, porque tá tão em cima assim da hora e você tá aí provavelmente desesperada. Então, eu espero que você consiga entender cada exemplo, tá? Eu ainda acrescentei aqui, né? Não foi quando eu fiz essa determinante 3 por 3. Mas até foi bom pra mim que eu revisei algumas coisas que eu não tava me lembrado, não tava lembrado. Então, foi bom também pra mim, tá? Mas é isso. Qualquer coisa, me chama, tá bom?